E dando sequência ao nosso encontro especial final de ano, festas de final de ano, Natal e Ano Novo, e agora passando por dicas importantes, dicas alimentares, comportamento, em meio também a essas celebrações, nas escolhas certas dos alimentos, no comportamento, inclusive, né, em meio a essas badalações que a gente está realmente acostumado ou vai se preparar para participar das ceias, das festas de família, das festas de amigos. E o meu convidado aqui, o Alex Ramos, que é nutricionista. Alex, seja muito bem-vindo, tá? Muito obrigado pelo convite. Alex, comportamento acho que é a palavra certa, a palavra ideal para justamente a gente conseguir falar um pouquinho mais sobre essa nossa pegada. Dicas alimentares saudáveis, mas ao mesmo tempo equilíbrio, aproveitar sim esse momento sem peso na consciência, mas ao mesmo tempo também não achar que tudo vai acabar no mesmo dia, né? Exatamente, porque é muito importante a gente levar em consideração essas questões emocionais, porque essas datas comemorativas de final de ano, Natal, virada do ano, elas estão muito atreladas a questões emocionais, né? Sentimentos, emoções, comemorações, e tudo isso é simbolizado através de comida, né? Geralmente muita comida, muito doce, muita bebida também. E aí, quando a gente tem esses dois fatores associados, ambos juntos, são todas as chances que a gente tem, talvez, de comer ou beber de forma diferente, em quantidades diferentes do que a gente faz no nosso dia a dia. E aí a gente precisa ter um equilíbrio, um cuidado para também não ser aquele familiar chato, né? Que passa, por exemplo, essa data tão especial, triste, chateado porque não pode comer ou porque vê, né, um parente comendo e acha que não pode comer porque tá de dieta. É aquele familiar chato que não aceita a sobremesa que um dos familiares fez e acaba, né, gerando aquele desconforto. Então, a gente precisa ter esse certo cuidado e, ao mesmo tempo, do outro lado também, né? A gente precisa ter um cuidado para não ter todo aquele exagero, principalmente em um momento que a gente não está prestando tanta atenção no ato de comer, né? E sim tá conversando, comemorando, rindo, e aí precisa ter esse cuidado, porque também são grandes chances de a gente acabar se excedendo e comendo muito mais do que o necessário. E assim, né, Alex, tem aquelas pessoas que realmente são regradinhas o ano todo, inclusive Exatamente. Até pesam, né, ao preparar o seu prato, pesam os ingredientes que estão sendo colocados no prato, porque realmente criaram esse hábito e estão bem regradinhos. E agora, do final do ano, podem deixar um pouquinho de lado, inclusive a própria balança do seu prato ali, e viver mais esse sentimento, essa emoção, viver mais essa harmonia também das festas de final de ano. Exatamente, porque eu costumo falar que a gente pode comer de tudo, mas não tudo, né? Então é esse cuidado, porque o que vai fazer com que a gente ganhe peso ou tenha dificuldade de perder peso é o dia a dia e é a base da nossa alimentação, né? Então eu acho que é muito importante, talvez, estar mais atento à base da alimentação que você vai fazer na ceia ou nesse período, né, entre Natal e Ano Novo e festas, porque é a base que vai demandar no total ali, e não necessariamente só o jantar da ceia, que talvez você comeu um pouco a mais, ou comer um doce, uma sobremesa diferente. Comer de tudo, mas não tudo, essa deveria ser a frase, a ordem do dia, para fechar esse 2024 e colocar já em evidência para 2025. Comer de tudo, mas não tudo. Exatamente. Seríamos muito mais felizes até nessa relação com o próprio alimento no dia a dia, né, Alex? Isso mesmo. Então, basicamente é isso, mas é claro que a gente também pode estar atentos e utilizar algumas estratégias alimentares específicas, justamente talvez para evitar daí esse exagero ou comer demais, né? Vamos trazer agora, de repente, aqui também algumas dicas, alimentos que são muito bem-vindos nessa época do ano para preparar a ceia de Natal, agora também a ceia de Ano Novo, dar aquela incrementada, aquele sabor especial e, ao mesmo tempo, aquele olhar de apreciação realmente para aquela mesa com os produtos certos? Com certeza. E eu falo com toda a certeza do mundo que apesar de a ceia ter esses alimentos diferentes, a gente também tem uma versatilidade de conseguir equilibrar ela. Por quê? Vamos lá. Apesar de a gente ter geralmente preparos que são muito ricos em carboidratos simples, né? Que são carboidratos que são transformados em glicose muito rapidamente, a gente também tem muitas opções de proteína, gorduras boas e fibras. Por que eu digo isso? Porque as fibras, as proteínas e as gorduras boas, elas nos saciam mais, nos saciam por mais tempo, nos saciam mais rápido, inclusive. E aí a gente pode talvez apostar muito em uma salada bem colorida, bem diversificada, com várias texturas. A gente sabe que uma folha de alface crespa tem uma textura diferente de uma folha de alface americana, que já é mais crocante. Então,
apostar nessas folhas, nas cores, nos legumes principalmente, que também são muito ricos em fibras. E junto dessas folhas talvez a gente pode incluir frutas, a gente pode incluir oleaginosas que são muito típicas dessa época do ano, como por exemplo as amêndoas, as nozes, as castanhas, que a gente pode colocar no meio dessas folhas ou dos próprios preparos. Já está incluindo proteína, gordura boa, junto com as fibras, já traz todo aquele clima de Natal junto, né? Aí isso pode acompanhar talvez a farofa, que é um pouco mais gordurosa, tem um pouco o índice glicêmico, né, um pouco mais elevado. Aí a gente aposta também nas proteínas e assim por diante. E sempre lembrando que a gente precisa deixar um espacinho para nossa sobremesa, o que é ótimo. Se a gente consumir boas quantidades, principalmente de fibras no momento do jantar, após o jantar, quando a gente comer um pouquinho lá daquela sobremesa e dos doces que tem, essas fibras vão fazer com que talvez a glicose desse doce seja lançada na nossa corrente sanguínea de uma forma mais lenta, então isso não vai ser tão agressivo assim. Então a gente consegue associar, é muito importante, muito interessante talvez, inclusive o melhor momento que a gente tem de comer o docinho é depois que a gente consome essas fibras, as saladas, os legumes, as frutas. Ou até mesmo apostar em sobremesas que contenham frutas junto também. Mais uma dica bacana. E assim, hoje, aproveitando a era das redes sociais e tecnologia, a gente tem tantas receitas ali que são compartilhadas, tantas ideias bacanas. Exatamente. Que podem vir também ao nosso encontro, dar aquela carinha também ali, né, do nosso toque familiar e ao mesmo tempo escolher as coisas certas para incrementar também nas nossas ceias. Essa época do final do ano, ela é extremamente ligada à alimentação e comida, porque todas as pessoas vão para a internet buscar receitas, buscar ideias diferentes. Até mesmo eu, nutricionista, aqui falando sobre isso, eu entro lá na internet e vou lá procurar algo diferente que eu possa fazer nessa ceia de Natal. Então, hoje, o que não falta nas redes sociais são receitas mais saudáveis e diferentes, adaptadas, para a gente fazer nessas datas comemorativas. Boa, bem isso mesmo. E assim, para aqueles que exagerarem de repente, né? Dá para compensar nos próximos dias? Tem alguma orientação também para fazer uma compensação nos próximos dias para de repente tirar também aquele peso da consciência? Com certeza. É muito importante a gente ressaltar que não é parar de comer ou deixar de comer depois da ceia do Natal, por exemplo, né? Ou depois da virada do ano. O ideal é que a pessoa lá retome a vida, aproveite talvez esse momento que boa parte das pessoas não estão trabalhando, muitas vezes estão na praia, estão em ambientes que estimulam dar uma caminhada, praticar alguma atividade em família mesmo, né? Até mesmo em família, ir para um parque, fazer alguma coisa diferente para ter um gasto energético um pouquinho maior, tomar bastante água, principalmente agora nesse período de final de ano, de calor, consumir bastante fruta, porque essas frutas vão ajudar também, frutas refrescantes, frutas da época agora. Então, o ideal é que a pessoa retome a vida normalmente e tenha um cuidado um pouco maior com as escolhas que ela vai fazer após essa refeição, porque como eu iniciei a nossa conversa, o mais importante é a base da alimentação do nosso dia a dia e não uma única refeição, como por exemplo a ceia de Natal. Boa, gostei demais de receber você aqui. Se quiser passar alguma mensagem a mais, um recadinho para quem nos acompanha, um agradecimento por esse ano que está terminando também, fica à vontade. Exatamente, eu acho que só desejar a todos um super feliz e abençoado Natal e próspero Ano Novo, a todos que nos assistem, que eles continuem nos acompanhando, porque com certeza eles vão ter muito mais saúde para o próximo ano aí de 2025. Que assim seja. Nas redes sociais, como é que te encontramos, Alex? @NutriAlexRamos, não é difícil. Boa, obrigada. E tem receitas lá para ceia de Natal também. @NutriAlexRamos. Bem fácil e é só seguir com certeza. Obrigada por hoje, tá bom? Muito obrigado pelo convite. convite. E um feliz ano novo para você vocês também. Gente, intervalo comercial e na sequência o nosso destaque passa também por essas celebrações de Natal e Ano Novo, significados e ao mesmo tempo também essas confraternizações através também do olhar da igreja. Bispo Dom Rafael conosco, daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Eu volto já.